Boa noite a todos e a todas, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, depois de uma refeição tão substancial que já tivemos nesta noite, eu devo falar algumas palavras nesta noite. Dentro do assunto que nós nos propusemos na semana passada, tratar sobre o tema Marcas de uma Igreja Saudável. Nós vimos na segunda-feira passada o subtema Uma Igreja Saudável vive para a glória de Deus. E nesta noite, nesta segunda mensagem, vamos tratar de Uma Igreja Saudável compartilha a glória de Deus. Amém? 2 Timóteo capítulo 1, versículos 16 a 18, diz o seguinte: O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Queridos, nós falamos da igreja como parte da comunidade. Qual o seu papel na comunidade, qual o seu alvo, qual o seu objetivo. E nós queremos abordar nesta noite a igreja fazendo amigos para Cristo. Compartilhando a glória de Deus, fazendo amigos para Cristo. Uma igreja saudável, ela aprende a fazer amigos para Cristo. E isso, obviamente, é o que faz uma igreja crescer. A igreja cresce com a adição ou acrescentando-se amigos dos amigos, e isso é um crescimento infinito. Mas isso ocorrerá na medida em que nós trabalharmos focado nesse objetivo. Vejam bem, uma pesquisa, e americano gosta de pesquisa, feita nos Estados Unidos pela Universidade de Princeton, indicou que 50% das pessoas que estão fora da igreja responderiam positivamente ao testemunho ou convite de um cristão se feito de maneira correta, ou seja, a partir do estabelecimento e do cultivo de relacionamentos significativos. Após uma cruzada de Billy Graham, foi feito um estudo em Seattle e concluiu-se o seguinte: 30% das 18.136 decisões foram de fato conversões. Apenas 15% dessas pessoas estavam nas igrejas após o período de um ano. Desses 15% remanescentes, 8 em cada 10 já tinham um amigo ou parente na igreja. Raciocine comigo. Uma outra pesquisa feita por um canal de televisão evangélico revelou que apenas 0,0001% deles tornaram-se membros da igreja, de uma igreja. Um outro instituto americano para crescimento de igreja documentou algo revelador. E isto é basilar para nós. Fruto de uma pesquisa com mais de 8.000 pessoas nas mais variadas igrejas e denominações americanas. Observe, procuraram a igreja por conta própria, 4 a 6% das pessoas. Procuraram a igreja por causa do pastor, 4 a 7%. Procuraram a igreja por causa de programas especiais, 2 a 4%. Procuraram a igreja por causa de uma necessidade especial, 2 a 4%. Procuraram a igreja por causa de uma visita que receberam, 1 a 2%. Procuraram a igreja por causa da EBD,
4 a 6%. Procurar uma igreja por causa de uma cruzada evangelística, 0,001%. Procurar uma igreja por causa de amigos ou parentes, 70 a 90%. Observe como é significativo fazer amigo. 70 a 90% deste universo procurou a igreja por causa de amigos ou parentes. Está mais do que provado que nós seremos mais eficazes se aprendermos a compartilhar o nome de Cristo. Se objetivarmos, focarmos e aprendermos compartilhar o nome de Jesus através de relacionamentos significativos, ele dará fruto. Por que os relacionamentos? Qual o valor dos relacionamentos? Lá no princípio da história da humanidade, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, 18. Homem e mulher precisam ser auxiliadores por pelo menos 2 motivos. Primeiro, porque sozinhos a glória de Deus não se manifesta de maneira plena, de forma plena na vida. Deus é um só, mas vive em comunhão na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O amor que flui de Deus Pai na direção do Filho e vice-versa. Então a Trindade, eles vivem em comunhão entre si. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Segundo, porque sozinho o homem não viveria de forma plena os planos de Deus para a existência humana. Gênesis 2:20 nos diz o seguinte, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E Deus faz a mulher para como ajudadora ou auxiliadora idônea do homem estar diante dele para o auxiliar. Auxiliadora, que vem do hebraico ezer, significa ajuda, significa suporte. Idônea, que vem do hebraico neged, à vista, em frente, sempre pronta. Ou seja, a mulher, no caso que é a figura usada, como auxiliadora, ela significa alguém que está sempre à vista, que está sempre à frente do homem, sempre pronta para auxiliá-lo. É a Bíblia quem diz. A Bíblia é quem está nos dizendo. Mas por que este auxílio? Para que ao cair se consiga levantar e prosseguir. Salmo 107, 12 diz, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Entretanto, Eclesiastes 4, 7 a 12 nos diz, então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhes resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amém? Li todos esses versículos, cansativo até para vocês, para mostrar
o que significa compartilhamento, o que significa compartilhar a glória de Deus. Vejamos bem, dentro e fora da igreja, especialmente fora da igreja, as pessoas estão carentes desse tipo de relacionamento. Nós vivemos numa sociedade mesquinha, podemos assim dizer. Ela é utilitária, interesseira, e as pessoas se fecham no seu mundinho e acham mesmo que não precisam de ninguém, não precisam do seu semelhante, não precisam do seu próximo, e vivem fechadas entre si. E eu observei bem isso ao me mudar para Palmas. Eu sempre fui de morar em cidade onde as pessoas, ao final da tarde, como no interior do Tocantins ainda ocorre isso, as pessoas colocam uma cadeira lá na calçada, os vizinhos trazem uma outra cadeira e ali entram pela noite conversando, as crianças brincando na rua. Palmas não é assim. Palmas, as pessoas vivem intramuros. As pessoas se fecham nas suas casas. Eu sempre quis fazer isso. Dentro e fora da igreja, as pessoas estão carentes de quaisquer tipos de relacionamento. E numa sociedade utilitária, interesseira, amizades verdadeiras são grandes ferramentas de evangelização. Eu gosto quando o pastor se lembra da Maria José e do Elcias, como eles eram. Chegava um vizinho assim na sua proximidade de casa, ele corria lá, ela corria lá e se identificava, disse: olha, eu sou a Maria José, o meu esposo é o Elcias, a nossa casa é à disposição, vamos marcar uma hora, vocês estão convidados para tomar um café lá em casa. As pessoas ficam olhando assim, né? Porque isso não é comum. As pessoas pensam por cultura, mas o que é que ele quer? Qual o interesse dele? Ele vai querer me vender qualquer coisa como Herbalife ou como qualquer coisa desses produtos de pirâmide aí, alguma coisa ele está querendo, né? Não é normal, ninguém faz isso. Mas verdadeiras amizades são grandes ferramentas de evangelização. Quando olhamos para a Bíblia, descobrimos que todos aqueles que foram longe na sua vida, no ministério, em nome de Deus, sempre contaram com auxiliadores, pessoas próximas que os auxiliaram, idôneos, que mesmo no anonimato, muitas vezes, sempre estiveram prontos para ajudá-los, para estender a mão. Só para citarmos alguns, o que seria de Esther sem o seu primo Mardoqueu? Esther estava no palácio, Esther estava em eminência, mas fora dos muros do palácio estava Mardoqueu, e todos conhecemos a história da nação judaica por influência daquela mulher. O que seria de Davi sem o seu fiel amigo Jonatas? E até do profeta Natã, que quando precisou, pegou-lhe pela orelha e entregou-lhe o recado de Deus, com toda a liberdade. O que seria de Jeremias sem Baruque, o profeta? E por aí afora. Paulo não fugiu à regra. Ele chegou aonde chegou, porque sempre teve ao seu lado auxiliares idôneos. E aqui nós podemos destacar Tito, Timóteo, Lucas, Áquila, Priscila, Onesíforo, que nós lemos no início, etc. Homens e mulheres que demonstraram o valor de um amigo para o avanço e o alívio de nossas almas e ministérios. O pastor bem sabe, bem conhece com quem ele pode contar nesse grupo, nesta igreja.
pessoas que nas madrugadas, se convocados, se porão de joelho com ele por um objetivo, por algo específico, que o sustentam em oração no seu ministério. Ele sabe dos grupos de homens e mulheres que estão ao seu lado e que ombreiam com ele a carga deste ministério. Ele bem sabe disso. Homens e mulheres que demonstraram o valor de um amigo para o avanço e o alívio de nossas almas e ministérios. Como a Cibapa pode se beneficiar desse tipo de amizade e também compartilhar a glória de Deus através desse tipo de relacionamento dentro e fora da igreja? Como ela poderá fazer? Isso nos leva à vida do nosso personagem, lá no versículo que nós lemos no início. Onesíforo. Curioso esse nome, né? Onesíforo. Você fala... Nunca ouvi falar de Onesíforo, pastor. Pera aí, existe esse homem? Existe. Nós acabamos de ler um texto bíblico que no grego esse nome significa portador de benefícios. Esse nome era significativo. Então, como podemos compartilhar a glória de Deus através da amizade significativa e de relacionamento significativo? Conceda, olha o que Paulo escreveu: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Quem era esse homem? Ele é mencionado outra vez em 2 Timóteo, capítulo 4:19, quando juntamente com Áquila e Priscila, ele recebe uma saudação de Paulo. Se você ler esse texto lá, 2 Timóteo, capítulo 4:19, há uma menção do nome de Onesíforo. Ele recebe a saudação de Paulo. Como Timóteo era o destinatário dessa carta e encontrava-se em Éfeso, podemos concluir com segurança que Onesíforo e sua família moravam também em Éfeso. Tudo indica que assim era. Outro dado interessante. A Bíblia, são os livros que compõem a Bíblia, o cânon sagrado, é importantíssimo, é a palavra de Deus. Entretanto, existem outros livros apócrifos. Por que apócrifos? Porque eles não foram reconhecidos, não têm a sua autenticidade comprovada, mas são de valor histórico. E existe um livro, não sei se você já ouviu falar, o Atos de Paulo e Tecla. Não constitui o cânon sagrado. É um livro histórico, de valor histórico. Nesse livro relata, Onesíforo tinha sido anteriormente um cidadão de Icônio. Preste atenção. Ele era morador lá de Icônio, quando juntamente com a sua esposa Lectra, isso é grego, foi convertido por Paulo, que ele hospedou na sua primeira viagem missionária. Quando Paulo foi na sua primeira viagem, encontra lá o Onesíforo, que o hospeda, que o acolhe, mesmo sob fortes e perigosas ameaças. Onesíforo e sua casa insistiram em acolher e cuidar de Paulo e Barnabé enquanto eles pregavam o evangelho em Icônio. Veja bem, um homem do anonimato abre a sua casa para acolher Paulo e Barnabé. Daí nasce uma grande amizade. Uma amizade que chegaria até hoje, até nós. Talvez Onesíforo nunca pensou que aquele gesto seu de acolher aqueles dois homens desconhecidos, mas que pregavam com intrepidez, que curavam, que expulsavam demônios, que operavam maravilhas e que
convertia-se às dezenas, às centenas, as pessoas, e ele foi tocado em seu coração, e também creu em Cristo e os levou para a sua casa. E havia ameaça ferrenha contra Paulo e Barnabé, mas ele não se omitiu. Ele resistiu a tudo isso. Por quê? Amigos não medem esforços para servir, para ajudar. Conquiste um amigo e você vai aprender isso, você vai perceber isso. Amigos não medem esforços para ajudar. Amigos abrem o coração e a sua casa. Abrem a sua casa. Mesmo numa sociedade utilitária, numa sociedade que quer se beneficiar de tudo e de todos, amigo de verdade, ele abre o seu coração e a sua casa. Amigos se arriscam para servir. Amigos dão condições para que o outro possa servir e levar adiante o seu ministério. Pastor, eu não tenho muito, mas junto nós vamos partir o pão aqui. Quantas igrejas nesse nosso país começaram assim? Um missionário, uma missionária corajosa, chegou num lugarejo e alguém dividiu o pão, falou-se de Jesus, as almas foram se convertendo, o Senhor foi operando e igrejas nasceram para a glória de Deus. Porque pessoas estavam dispostas a se colocar na brecha e fazer a obra de Deus. Paulo escreve no verso 16, muitas vezes me deu ânimo. Compartilhe a glória de Deus animando o seu amigo, o seu vizinho. Dar ânimo no grego significa refrigerar, afrouxar para se respirar com facilidade. Romanos 15:32, Paulo escreve, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Recrear significa edificar. Romanos 1:9-12 diz, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Aleluia. Amigo anima também quando exorta. Quando o amigo às vezes pega pela orelha, nos chama atenção. Por isso que é bom, amigos. Eu gosto de uma passagem de Tiago, lá pelo capítulo 7, versículo 17, 16 em diante, já ao final do livro de Tiago, quando ele diz, para nós exortarmos uns aos outros, para livrar os outros do pecado. Eu fico assim esquisito quando eu vejo gente que não gosta de companhia de gente, não gosta de igreja, não gosta de dar satisfação a ninguém. Ele vive sem igreja, ele diz que é crente, mas não tem igreja. Onde é que você vai? Eu vou em todas. Eu vou aqui, vou ali e tal. E quem vive assim, não tem pastor, ninguém cuida dele. Ele não cuida de ninguém, ninguém pode cuidar dele. E nós precisamos de alguém que esteja do nosso lado para nos limar. Sabe o que é limar? Conhecem lima? Lima, não a fruta. Aquela ferramenta que o mecânico usa para desbastar uma peça de metálica. Nós precisamos de um amigo que nos lime, não é? Aqui e acolá nos chame a atenção. Ei, que caminho é esse, meu irmão? Você está indo para um caminho diferente. Volta, meu irmão, volta, o caminho é aqui. Amigo anima também quando exorta. 2 Coríntios capítulo 7, 8-10 diz, porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus,
para que de nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Quando somos exortados pelo mundo, sem sabedoria, somos agredidos, somos violentados, isso nos produz tristeza. E quando não é feito com sabedoria, a pessoa entra numa tristeza profunda, num remorso profundo, e muitas vezes que o leva à morte por não conhecer Deus. Amigo anima também quando exorta, mas não massacra. Tudo na medida, né? Segundo aos Coríntios 1, 23 e capítulo 2 e 4. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria. Porquanto pela fé já estáis firmados. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-vos convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. As pessoas precisam de ânimo para prosseguir. Temos que compartilhar a glória de Deus, animando uns aos outros. Quem é diferente disso? Você está alegre o tempo todo? Será que nós estamos felizes o tempo todo? Não, não é assim. Há dias que nós amanhecemos para baixo. Há dias que nós estamos para baixo e precisamos de uma palavra, amiga. As pessoas não crentes não são diferentes. Eles têm problemas e precisam de alguém que lhes leve uma palavra, que cheguem junto, como diz. Chegue junto e diz, o que está te passando? O que está acontecendo? Você conhece no semblante da pessoa? Uma vez eu estava almoçando num restaurante lá no Pará, lá em Tucumã. Estávamos almoçando, os colegas e tal, e eu vi que a garçonete que servia a mesa, ela estava triste. Eu disse, moça, faz favor, você está com algum problema? Ela parou assim, me olhou e disse, estou. Qual é o problema? Ela disse, eu tenho um filho. E eu saí de casa, meu filho está doente, eu estou aqui trabalhando, não posso estar com ele. Eu estou triste demais porque é o meu trabalho e o meu patrão não me dispensa, mas eu sei que ele está doente em casa, precisando de mim. Eu fui falar com o patrão dela para que ela fosse dispensada. Queridos, esse é um exemplo mínimo, mas as pessoas têm problemas e muitas vezes estão esperando que um anjo, uma anja de Deus, vá até eles e leve uma palavra de apoio e abra o seu coração. Você está precisando de apoio? Eu estou à sua disposição. Vamos lá para a minha casa. Vamos lá para a minha casa. Vamos marcar uma hora. Graças a Deus eu tenho uma esposa que é assim. Eu sou assim, mas ela é muito mais do que eu. Se eu deixar, ela enche a nossa casa de gente. Ela enche mesmo. E eu construí lá na minha casa até um cômodo lá, uma suíte, que é para hospedar a gente. E às vezes eu fico, mas ninguém manda ninguém para cá, eu queria tanto hospedar aqui. Já hospedei um pastor e a esposa, né? O pastor sabe que é assim. O pastor sabe que é assim, ele conhece lá a suíte. Eu disse, quando você quiser fugir, vem para cá com a irmã Lídia, né? Fica fora da casa lá, uma suíte completa. Já hospedei algumas pessoas, mas está no meu coração. Já tive a oportunidade de colocar uma família inteira na minha casa. Não tinham como resolver uma situação de fato que estavam vivendo, não tinham casa, não tinham emprego, não tinha nada, se vem para dentro da minha casa. E coloquei, com 4 filhos. Foi por um tempo, mas coloco. Se eu não fizer isso, quem vai fazer?
Se eu, como cristão, não fizer isso, que evangelho é esse que eu estou vivendo? Eu fico triste, às vezes o pastor faz um apelo, diz quem pode hospedar um casal, uma moça, um rapaz e tal, e as pessoas dizem, não é comigo. Disfarçam. Mas existem aqueles que dizem, eu me lembro que no último evento que foi feito aqui do crescimento, né? Eu ofereci minha casa e não sobrou gente para mim. Não sobrou. Eu fiquei lá na fila esperando que a Vanessa mandasse alguém lá para casa, mas não mandou. Não tinha ninguém, né? Todo mundo levou. As pessoas precisam de ânimo para seguir. Temos que compartilhar a glória de Deus, animando uns aos outros. Terceiro lugar, compartilhe a glória de Deus, não se envergonhando. Nunca se envergonhou das minhas algemas. Paulo fala de Onesíforo. Ele nunca se envergonhou das minhas algemas. Não se envergonhe das suas convicções. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo podia dar esse testemunho de Onesíforo. Não se envergonhe de ser ridicularizado. 2 Timóteo 1, 11 a 12 diz, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É triste ver cristãos se envergonhando do Evangelho. Disfarça, meu irmão, não, calma. Ele não gosta nem de ser chamado de irmão em público, né? Ele não gosta que as pessoas saibam que ele é crente, que ele é dos Bíblias, né? Da igreja. Às vezes as pessoas, ele está tanto tempo junto daquele amigo e o amigo não sabe que ele é um crente em Jesus. Não se envergonhe de se associar àqueles que amam a verdade. Paulo diz o seguinte, conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Quarto e último lugar, compartilhe a glória de Deus servindo. Antes, tendo ele chegado, olha bem, Roma, nessa época, tinha aproximadamente 1 milhão de habitantes. Era uma metrópole, na sua época. Era a capital do mundo. Os exércitos romanos dominavam todas as nações. E Roma, nessa época, tinha cerca de 1 milhão de habitantes. E Onesíforo foi a Roma em busca de Paulo. Ele sai lá da sua casa, da sua terra, e vai em busca de Paulo, sem um endereço, sem nada. Ele foi, e olha que Paulo escreve dele, antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. E tu sabes melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Esse serviço aqui vem de diaconeu, de onde vem a palavra diaconia, né? Servir. Enquanto todos em Roma haviam abandonado Paulo, e até perdido o contato com ele, pois precisou-se procurá-lo, Onesíforo foi ao seu encontro, deixando o seu conforto, buscando uma maneira concreta e direta de ajudar. Apesar de 1 milhão de habitantes, Onesíforo, entretanto, não se intimidou, foi atrás de ajudar o amigo Paulo. Irmãos, grave essa palavra. Omissão é pecado. Omissão é pecado. Aquele que vê o necessitado precisando e se omite, comete pecado. Tiago escreve isso, dizendo, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando contra o seu irmão.
Um amigo procura maneiras de fazer o bem. Busca a restauração espiritual do outro. Admoesta, instrui, adverte, aconselha e exorta o outro. Ora pelo outro, consola o outro, ajuda com bens ao outro. Não é só blá, blá, blá. Não é só na palavra. Aquele que chega e vai visitar a residência do outro, que sabe que está desempregado, que está doente, que está passando por aperto. E muitas vezes passamos aperto mesmo quando trabalhando. E chega na casa do outro e vai embora, diz: meu irmão, Deus te abençoe, eu vou estar orando pelo irmão. E esquece de fazer uma perguntinha básica. Queridos, e as vasilhas, hein? Como é que estão? A vasilha do arroz, a vasilha do feijão, a vasilha do açúcar, a vasilha... Enfim, aquele basicão. Quando eu fui diácono, lá na década de 70 ainda, foi na década de 70 eu era diácono, bem jovem ainda. E eu trabalhava numa grande indústria, na Philips do Brasil. Trabalhei 10 anos. E eu trabalhava de turnos, 8 por 24. Então tinha dia que eu ia pegar às 22 horas, tinha o dia todo, né? Ou ia pegar às 14, eu tinha a manhã toda. E o meu primeiro carro foi um Jeep 62. E eu tinha um companheiro, o irmão Aurelino, um diácono como eu, e era o meu companheiro. Então, eu sabia da vida da igreja, da congregação, quem estava desempregado, quem estava, enfim, passando por necessidade, e eu pegava o meu Jeep e disse: Aurelino, vamos aqui comigo. Vamos fazer umas visitas. E nós fazíamos visita. Eu fazia realmente, desculpe os diáconos presentes, eu fazia o que o diácono tem que fazer, visitar. Conhecer a necessidade da igreja, as viúvas e os órfãos e todos. Eu fazia isso, modéstia à parte. Não sou melhor do que ninguém. Mas, quando terminava a visita, mas eu ia de casa em casa e sabia: irmão, como é que está? Irmão, estou desempregado ainda, tá, né, irmão? E a coisa está difícil, não está? Tá bom, irmão. Aí nós saíamos e corríamos à casa dos irmãos que estavam empregados, que estavam equilibrados e tal. Irmão, nós estamos fazendo aqui uma cesta básica. Eu preciso levar uma cesta para alguns irmãos aqui. O que você pode dar? Vamos dar um pacote de arroz, um feijão, um açúcar, enfim. Ao final da nossa, tínhamos algumas sacolas lá no Jeep e íamos levar nas casas. Quando você vai visitar alguém da igreja que está passando por necessidade, não esqueça de perguntar. Pergunte: você tem liberdade, é seu irmão em Cristo. Pergunte: irmão, está faltando alguma coisa que eu possa ajudar? E às vezes as pessoas, que às vezes não falam, mas eles vão abrir o coração e vão dizer: irmão, na verdade está assim, está faltando. Eu já passei por isso, irmão. Nosso horário está meio avançado, eu estou avisando. Mas Deus faz milagre. Eu trabalhava em Goiânia em 1977, dirigia uma congregação lá na Vila Redenção. E a nossa sede era ali na rua Carlos Gomes, me parece, na Vila Nova. E eu não tinha salário de igreja, não. A igreja que me enviou só pagava o meu aluguel. E eu fazia salgadinho para vender. Eu entregava nas lanchonetes e ia numa vida difícil. Mas a igreja que eu havia dirigido lá em São Paulo, Parque das Américas, tinha um grupo de oração muito forte, muito abençoado. E tinha uma irmã que dirigia o círculo de oração. Aquela irmã, um dia ela levantou da oração, parou a oração e disse: irmãs, Deus falou comigo agora. Pastor Mário está passando necessidade lá em Goiânia. Mas quem falou, irmão? O Senhor falou no meu coração. E as irmãs, se puderem ajudar aqui, tragam alguma coisa da sua casa, para que nós vamos fazer aqui um jeito de chegar lá para ele. Irmãos, interessante que as irmãs começaram a trazer e depois me contaram que ela precisou dizer: parem de trazer, parem, não tem muita coisa, tem muita coisa. E esse alimento chegou
para mim em Goiânia, um pastor que foi para uma reunião em São Paulo e tinha um carrão daqueles Dodge Dart, com porta-mala enorme, trouxe abastado. 5 sacos, tinha 5 sacos de alimento, tinha de tudo. Até o leite das crianças. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: Deus faz milagre. E eu havia dito no meu coração, nunca vou precisar, Deus permitiu que eu passasse por aquilo, para mim saber o quanto dói. Às vezes você olhar para a mesa, não ter aquilo que você gostaria que tivesse, e você está dizendo, Deus, o que é que eu faço? Eu não vou pedir. Mas gente bateu na minha porta, desconhecido bateu na minha porta, e eu disse, o que é? Pois não, o senhor está vendendo? Ele disse, não, eu vim trazer isso aqui para o senhor. Eu trouxe de manhã, eu cheguei da fazenda agora, tinha muita coisa e eu estou entregando. Entregou ovos, entregou verdura, entregou tomate para nós. Eu disse, aleluia, Deus é bom. Você está pensando só numa picanha, num filé mignon? Não, ele manda ovo, ele manda tomate, ele manda essas coisinhas assim. Ele sabe que nós precisamos disso também, né? Queridos, o meu aparelho aqui já não está querendo mais, né? Onesíforo nos ensina o quê? Sobre ser uma igreja saudável que compartilha a glória de Deus. Devemos ser acolhedores, animadores, nos associar com a verdade sem se envergonhar dela e nos preocupar em servir de forma palpável e concreta. Jesus, o amigo melhor para os que vivem para os outros. Ouça o que Jesus disse, e aqui eu termino. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Pastor, alguma vez? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Se Deus nos der a oportunidade, teremos ainda um outro assunto nesta direção de igreja saudável. Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos orar, irmãos? Gente, desculpa, eu me empolguei demais e roubei o tempo do pastor Mário. O pastor Mário é um mestre. Estava falando ali para o Cleiton assim, Mário, você tem que dar aula no SEBESP. Tem que dar aula no SEBESP, uma aula fantástica, uma pregação, uma mensagem. Quem recebeu essa mensagem, diga amém. Amém. Bom demais. Se eu soubesse que ele estava com esse repertório, eu tinha dado espaço para ele falar naquela série RD, Relacionamento Discipulador. Porque o que ele falou, isso é assim mesmo. RD, você tem que fazer amizades. Porque as pessoas, elas se firmam com amizades. Deus abençoe, em nome de Deus. Para quem não sabe, o pastor Mário foi missionário em Honduras, não é isso? Quanto tempo, Mário? Foi só 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses em Honduras. E a sua vasta experiência te leva a fazer essa exposição bíblica com tanta exatidão, tanta precisão e com tanto cuidado. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, obrigado por uma mensagem tão bíblica, uma mensagem tão rica, tão cheia de graça, traduzida a nós com tanta humildade, com tanta simplicidade, através desse vaso escolhido do Senhor. Nós te louvamos porque esta agência do teu reino, a Cibapa, ganhou de presente mais esses companheiros para nos ajudar a tocar esta obra. Te louvamos pela vida, Senhor, do Mar, da sua esposa Mísia, das suas filhas, a Janice, Maria Luísa, ó Deus, que o Senhor derrame sobre esta família
uma enxurrada, Deus, de uma unção renovadora na caminhada que os teus servos têm. A atuação, ó Deus, dos teus filhos, e hoje essa contribuição de palavra que nos edifica, nos faz entender o segredo de sermos simpáticos, agradáveis e intencionais na comunicação do Evangelho. Obrigado, Deus. Agora derrama a tua paz sobre nós e renove em nós esse espírito de comunicarmos o teu Evangelho através de vida na vida, transmitindo verdades que comunica, Senhor, o teu reino ao coração dos homens. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cumprimente seu irmão Açaí, que Deus abençoe todos vocês.